Pronto para mais um combate. Eu já estou no meu terceiro combate, combatentes. Sério, eu já gravei 2 vezes esse vídeo e eu não tinha reparado que... Na verdade, eu preciso de 3 coisas quando eu vou gravar vídeo. A primeira, eu preciso colocar o celular no modo avião. A segunda, eu tenho que microfonar. E a terceira, eu tenho que limpar o cache, limpar a lixeira. Eu estava com 30 gigas. Teve quanto tempo que eu não limpo essa lixeira, né? Porque eu produzo muito material aqui, todos os dias. E não é um vídeo, são vários vídeos, não é? Então, nesse pé, eu quero colocar aqui, outra coisa que eu quero colocar para vocês, que eu já falei 3 vezes, né? Mas a programação semanal está suspensa provisoriamente, não é? Vocês não estão assistindo. Por causa da quaresma, já 3 dias, desde quarta-feira de cinza, estamos no 3º dia, eu preferi fazer as 15 estações. Vamos trabalhar a quaresma, esses 40 dias. Só que, né, segunda-feira, geralmente a nossa programação normal é: segunda tem grupo de oração, terça-feira temos fé e política, quarta oração, quinta-feira formação, sexta seminário de vida no Espírito, sábado catecismo da Igreja Católica e domingo pregação. Hoje, sexta-feira, nós temos seminário de vida no Espírito. E eu decidi não suspender o seminário de vida no Espírito. Por quê? Porque ele tem que ser contínuo. Faltam 2 encontros. Esse é o penúltimo e é o mais importante, que é o batismo no Espírito Santo. Então, eu preciso com essa visão de não parar, porque até tem a vivência diária que vocês fazem, né? Então tudo isso é importante e a gente não pode deixar de fazer. Então, vamos lá ao batismo no Espírito Santo. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo, né? Infelizmente, estamos aqui no nosso lado virtual, né? Então, eu não consigo fazer o batismo aqui. Só pregar, porque eu não tenho como impor as mãos e recebo o Espírito Santo daqui. Deus tem poder para fazer isso, né? Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. A gente sabe o nosso trabalho perante Deus. Então aqui eu estou trazendo a pregação. Talvez para as pessoas que queiram fazer e vão trabalhar com o batismo no Espírito Santo, aqui você tem seminário de vida, você tem todas as peças. Então vamos colocar uma coisa aqui primeiro, né? O Espírito Santo, desde os primórdios, desde que o pecado entrou no mundo, Deus já tinha o projeto de mandar o Espírito Santo aqui. Só que para antes isso acontecer, né? Você vê lá, por exemplo, com os profetas Isaías, lá no capítulo 44, ele fala: derramaria água sobre o solo sequioso, né? Joel, não sei, não me engano, no seu capítulo 3 ou 4, que ele fala, né, ó: eis que derramarei meu espírito, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, vossos anciãos, né, terão... E tudo vai. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, que ele fala, né: eis que te tirarei de vós o coração de pedra, colocarei um coração de carne, dentro de vós porei o meu espírito. Tudo isso é promessa do Espírito Santo. Mas para que o Espírito venha, é preciso que o Verbo se encarne. Jesus, o Verbo de Deus se encarnar e habitar no meio de nós. É preciso primeiro que Jesus vença o mal. Afinal, nós somos templo vivo do Espírito Santo. Mas por que nós somos templo vivo do Espírito Santo? Por causa da salvação que vem de Jesus. Porque antes nós estávamos privados da graça de Deus. Nós estávamos condenados todos ao inferno. Mas com a vinda de Jesus, ele vence o mal. E depois ele mesmo fala: olha, se eu não subir, se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito Santo. Então tudo era plano de Deus. Então, para que Deus nos santifique, é necessário que primeiro venha Jesus. Jesus vença o mal. Tá? Jesus vencendo o mal, ele morre e ressuscita. Chegando ao Pai, ele envia o Espírito Santo. E esse envio do Espírito Santo para nós, que diz que se ficará conosco até o final dos tempos. Então, essa grande verdade, se nós somos templo vivo de Deus, se nós temos a santidade,
Porque é o Espírito Santo que santifica. É o Espírito Santo que nos revela Jesus. Veja só que beleza que é o Espírito Santo. Porque hoje é Ele que habita hoje em nós. Nós tivemos no Antigo Testamento o tempo de Deus Pai, no Evangelho o tempo de Deus Filho, e hoje no Novo Testamento que vivemos na Igreja de Deus, vivemos o batismo do Espírito Santo. A promessa que se cumpre em Pentecostes, a partir do momento que é derramado em Pentecostes o Espírito Santo, e as pessoas começam a falar em novas línguas, e eles saem para evangelizar, eles perdem o medo. Interessante, né? Eles perdem, porque eles estavam fechados dentro do cenáculo, com medo. Quando o Espírito Santo desce, eles perdem o medo. O que eles fazem? Eu sou capaz de morrer por Cristo. E o que aconteceu, com exceção do apóstolo João, todos aqueles que estavam no cenáculo, com exceção de João e Maria, todos morreram mártires por causa do Evangelho. Até mesmo aqueles que não estavam no cenáculo, como o apóstolo Paulo, que veio depois, morreu degolado. Então, é o Espírito Santo que nos dá essa força. O mesmo Paulo chega para Timóteo e fala, olha, Deus não te deu um espírito de timidez. Eu peço que você reavive o dom que foi dado pela imposição das minhas mãos. Ou seja, você recebeu o Espírito Santo, você não pode ser tímido. O Espírito Santo te dá coragem, te dá força, porque ele fala, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O Espírito Santo é a força que nos fortalece. Além de ser a terceira pessoa, mas hoje ele vem como Espírito. Ele vem para nos consolar. Então, a partir do momento que Jesus envia o Espírito Santo, e a partir do momento que os apóstolos são enviados, e ali inicia a igreja em Atos 2, no capítulo 2, e vai até o capítulo 28, e nós somos o capítulo 29, que nós somos a continuação dessa igreja. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, uma vez que me pediram, foi até engraçado, eu devo ter contado, não sei, eu já contei tantos testemunhos aqui na sessão de testemunhos, eu não sei se eu contei esse. Às vezes são tantas histórias, né? Que eu fui pregar. Aliás, uma mulher me viu pregando na igreja e ela me chamou. Você não quer pregar para a gente lá na festa do Divino? Eu falei, seria um prazer, uma honra. E é um bairro que tem aqui entre Caçapava e Taubaté, aqui na minha cidade, divisa com Taubaté, que é o Pinheirinho. Uma senhora muito simpática, minha amiga até hoje. E a gente pegou uma amizade depois disso, né? Eu quero muito bem ela. E ela chegou, olha, só que, por favor, não pode falar de dom de línguas lá, que o pessoal eles não estão preparados para isso. Eu acho que eu falei aqui sim, mas vou repetir. Porque agora estou falando do batismo no Espírito Santo, né? É um testemunho vivo que aconteceu. Tá bom, a gente é obediente. Não pode falar, não, vamos falar de dom de línguas? Não, vamos falar de dom de línguas. Pois bem, comecei a pregar. Não, minto. Antes de começar a pregar, então o que eu vou pregar? Ela me mandou 1 Coríntios 15 sobre o dom de línguas. Eu falei, era para pregar sobre o dom de línguas, mas não podia orar em línguas. Mas Deus me deu a inspiração. Que faz parte da formação de hoje. Cheguei à igreja lotada. Uma igreja na zona rural. Mas empinhocado de gente. Era uma tipo festa do Divino. E era o penúltimo dia da festa, era sábado. A festa acabava no domingo. Talvez era a pregação mais importante, porque no domingo é mais festa, né? Aí todo mundo sentado e eu comecei a pregar. Falei, olha, peguei, li a passagem. Muita gente não gosta da renovação carismática. Muita gente não gosta de dom de línguas, de profecias e tudo mais, que fala na Bíblia, né? E tudo bem, a gente respeita. Mas quero falar uma coisa muito, muito importante para vocês.
Onde nasceu a igreja? A igreja nasceu na cruz. Lá, a igreja nasceu. Mas aonde a igreja despertou, aonde a igreja evangelizadora começou? Em Pentecostes. Foi quando o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo não desceu sobre os apóstolos, enquanto o Espírito Santo não inspirou os apóstolos, eles estavam com medo. Então, a partir dali a igreja nasceu. Então a gente não pode, se você não aceita o Espírito Santo, se você não aceita os dons do Espírito Santo, você não aceita a igreja, porque a igreja nasceu do Espírito Santo. Se você não aceita o Espírito Santo, você não aceita Jesus, porque é Jesus que envia o Espírito Santo. Se você não aceita o Espírito Santo, você não aceita Deus Pai, porque Jesus diz que Ele e o Pai é um só. Então, se você não aceita Jesus, você também não aceita o Pai. Então, se você não aceita o Espírito Santo, você não aceita a igreja e não aceita a Santíssima Trindade. A pregação começou assim, não é? Porque é o Espírito que dá a vida, é o Espírito hoje que rege a igreja. E continuei a pregação, pregando. A igreja lotada. Já tínhamos feito um momento de oração, não oramos em língua no momento de oração, como ela me pediu, obedecendo. Tocamos músicas, oramos, né, de uma forma não carismática. Aí no momento da pregação, que eu estava indo, Deus falava no meu coração: ore pelo batismo no Espírito. Aí eu olhei para Deus: mas Senhor, eles pediram para não orar pelo batismo no Espírito. Eu estou mandando, ora pelo batismo no Espírito. Aí eu olhei para ele: Senhor, tudo bem, não é que eu não queira obedecer ao Senhor, você entendeu? Mas o Senhor está aí em cima, eu estou aqui embaixo. Quando der problema, o problema vem para mim, não é não para o Senhor. O Senhor está aí tranquilo aqui em cima, né? Mas tudo bem, o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer. Terminei a oração. Porque, gente, a pessoa fala para não orar em línguas, mas ela me dá uma pregação de oração em línguas. Como fazer isso, não é? Pedir para as pessoas fazerem fila para nós orarmos. Nós estávamos em 3 pessoas. Fizemos 2 filas, ficou um rapaz no violão. Começamos a estender as mãos e orar para as pessoas. Um tocando música e 2 orando. Meu, mas a igreja inteira veio. A igreja inteira. Inclusive eu estava orando para uma mulher, ela estava com a criancinha na mão. Ora para o meu filho também, peguei, impus as mãos sobre ele. A mulher que me chamou, eu quero receber oração também. E eu impus as mãos e orei por ela também. Pelo batismo do Espírito Santo. E ali Deus fez a obra. O meu erro foi não ter pedido para o rapaz do violão parar de tocar e descer e fazer 3 filas. E nós começamos 7, 8 horas da noite, vamos sair de lá 11. E isso é o batismo no Espírito. Essa é a grande promessa que Deus nos manda. Ele fala ali em Atos: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças e sereis minhas testemunhas, em Atos 1:18, se eu não me engano. E sereis minhas testemunhas. E nós somos testemunhas. Os apóstolos, por exemplo, são testemunhas oculares. Eles viram os milagres de Jesus. Nós somos testemunhas pela fé. Descerá sobre nós o Espírito Santo. Se nós hoje somos testemunhas, é porque nós somos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós. Essa é a grande verdade que nós hoje proclamamos no batismo no Espírito Santo. A grande bênção que Deus derrama sobre nós. Meu irmão, nós somos batizados no Espírito Santo. Nós recebemos esse grande presente que Cristo deixou à igreja. O Espírito Santo, ele me unge para anunciar Jesus. Essa é a grande missão do Espírito Santo em mim. Eu anunciar um Cristo Salvador. Como Pedro fez lá em Atos 3. Esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou, ele está vivo.
Foi tão persuasivo a pregação de Pedro que se converteu 3.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Na primeira pregação de Pedro. A persuasão. Por quê? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Irmãos, a grande realidade é essa. O Espírito que estava em Pedro está também em mim. O Espírito que está em mim e em Pedro está também em você. A diferença é como nós trabalhamos esse Espírito. Como nós desenvolvemos ele em nós. E por isso temos o seminário de vida no Espírito, para provocar em você o batismo no Espírito Santo. Para você sentir essa presença, essa realidade da igreja. A igreja trabalha sob a ação do Espírito Santo. O Concílio do Vaticano II, que abriu as portas para esta graça do Espírito Santo. A grande verdade de um Espírito que repousa sobre nós e que nós somos enviados, através desse Espírito, a anunciar o nome de Cristo. Então, irmãos, mãos à obra. Receba para você esse Espírito que Deus está te derramando. Aproveite esse momento, porque pessoas vão pôr as mãos sobre você e falar: receba o Espírito Santo. Você teve a oportunidade de passar por um seminário de vida no Espírito inteiro, mas às vezes você não passou, de repente uma pessoa apenas impôs as mãos sobre você sem nenhum conhecimento e você aceitou: eu quero o Espírito Santo, e você foi batizado no Espírito Santo e Deus te deu dons, Mas a grande verdade que eu quero dizer para você, a grande realidade do batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a grande característica do batismo no Espírito Santo não é o dom de línguas, que também vem com o batismo no Espírito Santo. A grande característica do batismo no Espírito Santo não é a profecia. A grande realidade é a mudança de vida. É a metanoia, é a conversão, é a transformação que Deus faz na nossa vida. Inclusive, esses dias a pessoa perguntou isso. Às vezes, tem tanto fariseu, que eu vi um vídeo que ele falou: olha, a grande sinal do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas. Eu falei: não. Eu escrevi nos comentários: tem gente que recebe o Espírito Santo e nem ora em línguas. Ele falou: onde está escrito isso? É como os fariseus falavam para Jesus: vai curar dia de sábado, mas não pode, a lei manda não curar. Aonde está escrito isso? Como os fariseus faziam, né? Como eu preguei outro dia, que a letra mata, o Espírito vivifica. Se a letra não for ungida pelo... você não for a luz do Espírito Santo, ela é só uma letra. E muita gente prega na letra, não prega no Espírito. Eu falei para ele: meu irmão, onde está escrito, eu vou te dizer. A verdadeira conversão, o verdadeiro crescimento do cristão é fruto de verdadeira conversão. Que adianta você orar em línguas se você tem uma vida toda errada? Que adianta você orar em línguas se você... O próprio Paulo fala em Coríntios: se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. E o que é amor? É conversão, é mudança de vida, é metanoia, é conversão. O próprio Paulo, onde está escrito, eu mostro em 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. Ainda que eu ore em línguas. Então, meus irmãos, a grande realidade é essa. É a mudança de vida, é a transformação. Quando você recebe o Espírito Santo, se você não se transformar, se você não mudar de vida, se você não colocar no seu coração que você quer a santidade, esse é o verdadeiramente o que o Espírito Santo faz em nós. Está aqui explicado e justificado. Se você não tiver uma mudança radical, se você não mudar para uma vida espiritual e jogar fora a vida carnal, e digo mais, o próprio Cristo fala também para Nicodemos: se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, a mudança do batismo do Espírito Santo, primeiramente se dá uma mudança de vida. É a característica maior
É a transformação. No batismo do Espírito Santo. É a vida de santidade. Essa é a grande realidade. Porque se eu não tiver isso, se eu não tiver esses frutos de uma verdadeira vida, de uma verdadeira frutos de verdadeira conversão, frutos de santidade, em línguas, é uma graça que Deus nos dá, é uma ferramenta a mais que Deus nos dá. A partir do momento, a mesma coisa, quando você recebe seu diploma, alguma coisa, o mais importante é o seu conhecimento. Mas o diploma é uma ferramenta que eu posso levar numa fábrica. Olha, eu sou formado. Mas, meu amigo, se você não tiver o conhecimento, só o diploma, você não vai se manter. Porque lá na hora, na prática, requer a prática. Requer o conhecimento daquilo que você estudou. A mesma coisa, batismo no Espírito Santo. A oração em línguas é uma ferramenta que você tem, que você ganha a mais. Mas se você não mudar de vida, meu irmão, não adianta nada. Muita gente é batizada no Espírito Santo e nem ora em línguas, mas recebe o Espírito Santo. Porque a oração em línguas é muito pessoal, cada um ora de um jeito. O Espírito Santo, e por que cada um ora de um jeito? Porque o Espírito Santo manifesta de várias maneiras, de acordo com cada um, de acordo com a característica sua. Um ora em silêncio, outro ora com as mãos erguidas, ora alto. Cada um tem um jeito. Isso significa que você tem mais ou menos Espírito Santo que o outro. Então, ser batizado no Espírito Santo é ser mudança de vida. O próprio Paulo, várias passagens você vê isso. Lá em Romanos 5, por exemplo, que fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois Paulo faz uma pergunta assim meio capciosa. Então quer dizer que eu tenho que ficar no pecado para ter abundância de graça? O próprio Paulo já responde, de maneira nenhuma. Se você já morreu para o pecado, como você pode voltar para ele? Se você já é batizado no Espírito Santo, como você pode voltar para o pecado? Não tem como. O grande fruto do Espírito Santo é a santidade. É a mudança de vida. É o querer viver para Deus. Estamos aqui, a presença do Espírito Santo aqui do lado. Ó. O meu divino Espírito Santo. Aqui como é que fala? É simbolizado, né? Representado numa imagem. O Espírito Santo é o vento que sopra onde quer. Não, nós não vemos o ruído, mas ele sabe que ele existe. Não sabe para onde ele vem nem para onde vai. Mas a gente sabe. Quando a gente sente a presença do Espírito, é o Espírito que está em mim. Como? Onde? Não sei. Mas é o Espírito que age e faz. Amém? Muito obrigado por você chegar até aqui. Se eu pudesse falar, eu falaria, fazer uma pregação de 2 horas do Espírito Santo. Mas é isso que eu queria colocar. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado por você assistir até aqui. Comenta aqui no vídeo. Você é batizado no Espírito Santo? Comenta qual é as bênçãos, quais os frutos que Deus dá a você. Qual graças você já recebeu pelo batismo. Se você não é batizado, pode escrever sem vergonha, eu não sou batizado. Mas eu quero receber o batismo. Se você chegou até o final do vídeo, é porque você quer. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.